Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Cristo voltará. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você espera por isso? A trombeta vai soar. Você acredita nisso? Você acredita nesse grande momento que estamos aguardando? Você acredita? Você espera? Você está com a tua esperança viva, firme e ansioso, aguardando, se alegrando com esse dia? Você espera, você aguarda isso? Então, meus amados irmãos, vamos nesse momento a gente aqui trabalhar a palavra de Deus para que nós possamos estar cada dia mais firmes e firmados no Senhor. Firmes e firmados no Senhor, sabendo que a nossa esperança, ela vai muito além de tudo que este mundo pode oferecer. A nossa esperança, ela vai muito além de tudo que passamos ou venhamos a passar aqui neste mundo. A nossa esperança é o motivo da perseverança. A nossa esperança é o final que nós estamos indo receber quando findar o labor desta vida. É o final deste mundo aqui, para desfrutar do melhor que está preparado para nós, porque o final é melhor do que o começo. A nossa esperança, ela, independente de qualquer coisa, ela vive acesa, tem que estar acesa no nosso coração, pelo Espírito Santo, que habita em todo pecador que se converteu a Cristo, arrependeu-se e agora tornou-se morada de Deus pelo Espírito Santo, selado para Deus, para esse grande dia, para receber, desfrutar desta grande esperança. Essa esperança é que nos alegra. Alegrai-vos na esperança. Essa esperança é por onde nós suportamos a leve e momentânea tribulação. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. A nossa maior esperança é findar o nosso viver aqui neste mundo para estar com o Senhor lá no céu. Porque enquanto aqui estivermos, não poderemos estar com o Senhor. Você sabia disso? E por que tantos fazem tantos planos para essa vida e firmam sua esperança neste mundo? É por isso que Jesus disse, não juntai tesouro na terra. Não pensai nas coisas da terra. Não andeis inquieto pelas coisas deste mundo. Porque a nossa vida não é aqui mais. Estamos aqui temporariamente. Estamos aqui por alguns poucos momentos. Mas vai chegar o dia de partirmos daqui. Essa é a nossa maior esperança, irmão. É por isso que devemos combater o bom combate da fé. É por isso que devemos ser prudentes, vigilantes, para não ser levado por nenhum engano, saindo dessa esperança, perdendo essa alegria, desviando-se da graça, deixando a promessa, abandonando a graça, o amor de Deus, que operou um ato tão glorioso para nos garantir essa tão grande esperança, esta tão grande salvação, esta tão grande promessa da vida eterna em Jesus, por Jesus, para estar com Deus no final do labor desta vida. Quando daqui a gente partir, teremos um lugar glorioso nos aguardando. E nós ficamos ansiosos para ir para esse lugar. Você não tem essa ansiedade? A sua ansiedade é em conquistar coisa nesse mundo? A prioridade no seu interior, na sua alma, a alegria que você busca é das coisas deste mundo? Você não se alegra na esperança? Então, é preciso você examinar
se você permanece na fé ou se você... A verdade é essa, irmão. Não tem outra verdade, não. É preciso você se examinar. Se permanece na fé ou se já não fostes reprovados. Isso é Paulo que vai dizer aos irmãos sobre essa situação que eu estou falando aqui. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5. Paulo orienta isso os irmãos. Examinar-se na fé. Porque se você não tem a alegria da vida futura com Deus, se você não tem a certeza, a convicção, se você não persevera nesta grande vitória, se a sua fé não lhe leva a combater o bom combate por essa esperança, eu acho que tem algum problema com você. E o problema, sabe qual é? É você não estar em Cristo ainda. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Porque aqueles que pensam só nas coisas da terra é porque não foi nascido de Cristo ainda. Porque todo aquilo que é nascido de Cristo, a sua visão, a sua alegria, o seu coração está voltado para as coisas do alto. Está aguardando, se alegrando na esperança da vida com Deus no céu. Não é aqui. Não é eu que estou dizendo dentro do que eu acho. Eu estou apenas como ministro do Evangelho, pregador, anunciador, ensinador da palavra de Deus, chamado e vocacionado por Ele. Eu estou apenas mostrando a você o que a Bíblia nos ensina. E você tem que estar com a sua vida, princípio, direção, fé e condução pela palavra. Aprenda isso. E a palavra não é uma coisa literal da minha mente. Se você não tem o Espírito de Deus, primeiro, você não é dele. A palavra diz isso. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Deus conhece os que são seus. Os que são de Cristo, persevera pela esperança. Estão selados pelo Espírito Santo. Efésios 4:30. Os que são de Cristo não têm prazer mais na iniquidade. Não vive mais preso nas coisas deste mundo. Os que são de Cristo vivem olhando para as coisas de cima e não de baixo. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero aqui convidar você para a gente aprender. Aqui é assim. Aqui não tem nenhum mistério, reteté, plá. Aqui não tem movimento de emoção. Aqui não tem movimento de sobrenatural, de poder. Aqui tem o ensino, a instrução, a orientação da palavra, inteligentemente, com uma forma inteligível, para você absorver, entender, compreender, ser esclarecido, porque a missão do pregador é essa, pregar. Pregar é isso, é ensinar, é instruir. A palavra, pela palavra, como a palavra ensina, amém? Então escute o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu estou aqui iniciando essa live, trazendo uma advertência, demonstrando você e exortando você para a esperança que nós cristãos, não estou falando dos crentes, dos religiosos, das igrejas, do ministério. Estou falando de nós cristãos que estamos em Cristo, perseverando na fé nele pela esperança que ele nos fez a promessa. Estou falando para todos vocês que é cristão, que está em Cristo, que tem a esperança. Estou mostrando que nós devemos estar cada dia mais focando e aguardando este grande momento, essa esperança que devemos se alegrar pela promessa que foi nos feita por Jesus. Não de viver uma vida de satisfação nesta terra. Não de viver uma vida eterna aqui na terra. Não de viver uma vida de vitória, de bênção, de prosperidade aqui na terra. Porque Jesus não prometeu isso. Jesus disse que aqui na terra, mesmo sendo dele, mesmo estando guardado por ele, vamos passar por aflições, tribulações, dificuldade, perseguições. Vamos morrer, vamos adoecer. Vamos ter necessidade, vamos ter falta. Porque tudo sucede de igual modo a todos aqui nesta vida. Seja justo ou injusto. Porque a chuva e o sol nascem para todos. Há um tempo de alegria, mas vem um tempo de tristeza. Isso é geral na vida de todo ser humano, independente.
da religião, da classe, da cultura, da sabedoria. Todos vão passar pelas mesmas aflições que esse mundo aqui oferece. Esse mundo aqui, por causa do pecado. Nós fomos justificados por Deus, nós fomos restaurados por Cristo para uma vida com Deus, para não sofrer a condenação eterna. Mas ainda vamos sofrer as consequências aqui nesta vida. Sabe por quê? Porque ainda estamos no corpo. Deu para entender? É muito bom a gente ser esclarecido com a verdade. Então, quando fomos tirados deste corpo, isso quer dizer que vai ser no dia que a gente vai encontrar com Jesus. É o dia que a gente vai ser transformado. É o dia que vamos receber uma transformação no corpo, aonde aqueles que morreram, suas almas estão em descanso, lá no descanso eterno, aguardando esse dia também. Mas quando Jesus vier, os corpos daqueles que morreram, que seus espíritos estão em descanso, a Bíblia diz que os corpos vão ser ressuscitados, glorificados. Eles vão receber um corpo glorificado, porque aprenda uma coisa aqui, que é muito, eu gosto muito de levar os detalhes. O ser só é completo se tiver corpo. Os anjos são seres espirituais, mas eles têm corpos espirituais. Nós, seres humanos, somos seres espirituais, mas temos corpo humano. Por isso que somos seres humanos, é o espírito habitando no corpo humano. Deu para entender? Mas nós somos um ser. A alma, o espírito, é o ser real, não tem forma. O corpo é a forma que Deus dá para habitar em cada mundo. Vamos receber um corpo espiritual para habitar no mundo espiritual que Deus tem preparado para nós, para poder termos relação com Ele. Nós temos um corpo material porque habitamos nesse mundo material, matéria, para se relacionar com esse mundo. Deu para entender? Mas na ressurreição vamos receber corpo glorificado e nós que estivermos vivos vamos ser transformados quando for levado ao encontro do Senhor. Haverá primeiro a transformação, porque ninguém vai subir com esse corpo não vai herdar o céu. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Está falando desse corpo, não vai viver na vida eterna com Deus. É por isso que a Bíblia diz que vai ter uma transformação antes a última trombeta tocar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e nós que estamos vivos seremos transformados. E aí seremos levados ao encontro do Senhor. E Paulo vai falar sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, vai dizer que isso vai acontecer num momento tão rápido que será no abrir e fechar de olhos. Aonde isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aonde isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, que é a eternidade, é o corpo glorificado, é o corpo eterno. Aonde não vai mais envelhecer, aonde não vai sofrer doença, detrimento, nem coisa alguma do que nós sofremos hoje. Amém? Então aprenda isso aí. Mas eu estou falando aqui sobre a questão da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa maior busca, ansiedade e prioridade é estar aguardando este grande dia que Jesus vem. É estar se alegrando com a vida futura, com as coisas do alto, porque a nossa vida está com Cristo lá no céu. E quando Ele se revelar, se manifestará o que devemos ser, o que vamos viver, aonde vamos viver, quando Cristo se revelar para a sua igreja, vier para nós. Amém? Então, quem está em Cristo, não estou falando dos religiosos, que estão nas suas igrejas e religiões. Eu estou aqui trazendo um ensinamento sobre a esperança de quem está em Cristo. A palavra de Deus, ela que me dá essa autoridade. Eu falo pela autoridade da palavra. Quem me dá essa autoridade é a palavra, é Jesus. Para eu falar isso, para eu levar esse ensinamento. Se você perguntar, mas cadê o teu curso de teologia? Cadê teu diploma de pastor, de doutor? Cadê o teu anel de doutor, de bacharel? Eu não tenho nada disso. Porque não é isso que faz o homem ser um ministro da palavra de Deus. Não é isso que faz o homem ser um chamado por Deus para estar no ministério do reino de Deus. Tem que ser a vontade de Deus, a escolha de Deus, a vocação de Deus. E eu tenho isso. Deus me deu esse chamado, me vocacionou e me deu a sabedoria e a inteligência
dentro do limite que ele me deu para poder. Eu tenho um dom, um talento, ou 2 ou 3, não sei. Eu sei que dentro da capacidade que Deus me deu, me concedeu, eu prego a palavra. Então, estou falando aqui daqueles que têm essa esperança, que aguarda esse momento, que se alegra na esperança, que prioriza e que junta tesouro não aqui na terra, mas no céu. Os religiosos não. Eles vivem com a sua visão só aqui neste mundo. Eles não têm esperança do céu, porque essa esperança só quem tem é aqueles que estão em Cristo, porque tem a convicção, tem a certeza e a garantia de que vão viver essa vida com Deus lá no céu. Por quê? Porque estão selados. Não é porque estão dentro de uma igreja, não é porque estão dentro de uma religião, não é porque estão dentro de uma devoção, não é porque estão consagrando sua vida a nenhuma entidade, é porque estão em Cristo, estão selados pelo Espírito Santo, são de Deus. A marca de quem é de Deus é o Espírito Santo de Deus. No mundo espiritual, o que vale é quem está com o Espírito Santo. Aqui entre os homens não. Não, você não tem a carteira de membro, você não é de igreja, você não tem um pastor, você não tem nenhuma denominação, você não vai para o céu, você não é salvo. Se fosse assim, eu estava perdido pela visão dos homens. Mas graças a Deus que não é. O critério não é esse, não é os homens que diz quem é salvo, quem não é. Quem diz é o próprio Deus. Quem é salvo é quem se converteu a Cristo, se arrependeu verdadeiramente, recebeu o Espírito Santo que lhe sela como propriedade de Deus. E aí você passa a ser propriedade de Cristo, de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo não é dele, não é de Cristo, não é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo pode ter carteira de membro de ministério de igreja, mas não está selado para o dia da redenção. Porque o que garante você ser membro da igreja de Cristo é o Espírito Santo, que lhe torna membro da igreja de Cristo, selado para o dia da redenção. Não é eu que digo isso, é a palavra. Efésios 4:30. Dá uma lidinha lá. E quem está em Cristo tem a certeza da salvação, não é porque a igreja diz que ele é salvo, não é porque o pastor diz que ele é salvo, não é porque ele acha que é salvo porque está na religião, porque cumpre os trabalhos da igreja. Tem gente que é assim, entende que é salvo, que está em Deus por causa disso. Quem está em Cristo tem a certeza da salvação, porque a certeza da salvação, quem dá é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá alegria das coisas que o olho não vê, o ouvido não viu e nem chega o entendimento do homem, que está guardada para os que amam a Deus. Quem dá a certeza dessas coisas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a alegria, a convicção e a certeza do perdão, da paz com Deus e da salvação e da vida reconciliada com Deus. É o Espírito Santo que nos dá isso. É o Espírito Santo que nos alegra com a salvação, que nos faz buscar, priorizar as coisas do alto. É o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo. Não é eu que digo, é a palavra. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38, 37 ao 39. Dá uma lidinha lá. Quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Isto fala do Espírito Santo que vai receber quem crê em Jesus. Está lá na palavra. Eu estou pregando aqui para divertir você, orientar você. Seja prudente. Examine-se para ver se você permanece na fé. A fé que leva o homem a receber o dom gratuito de Deus. A fé que leva o homem a estar na vida com Deus. A fé que leva o homem a receber a promessa de Deus. Não é uma fé religiosa. Não é uma fé cega. Não é uma fé estabelecida pelo homem. É a fé que vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus, que leva-nos a crer em Jesus, a confiar em Jesus, a estar em Jesus, a ser devoto de Jesus, a ser submisso a Jesus, a ser praticante de Jesus, a consagrar nossa vida a Jesus, a estar firme em Jesus, se alegrando na esperança que Jesus nos fez. Essa esperança, essa promessa foi feita por Jesus Cristo. Lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, no versículo 3. Ele disse, eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar. E onde eu estiver, aleluias, vocês estarão também comigo. Jesus fez essa promessa.
É essa promessa que nós aguardamos e esperamos. E só tem essa visão, e só tem esta alegria nessa promessa, a certeza e a convicção, quem está em Cristo. E quem está em Cristo vive uma vida aqui neste mundo, aguardando, buscando, priorizando, olhando para as coisas do alto. Porque se alguém não tem essa alegria, não está em Cristo. E só tem essa alegria, e só vive olhando para as coisas do alto, com a certeza, a convicção que está indo para lá, é quem está em Cristo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3. Olha o que diz, escute, leia a palavra, medite, busque entender e saia desse negócio de movimento, de revelação, de profecia, de Deus está mandando dizer, Deus falou, Deus determinou. Eu vou trazer uma instrução para divertir você sobre isso. Isso é do diabo. É do diabo. E eu digo com toda certeza, não estou aqui julgando não. Estou falando a verdade dentro dos fatos, dos princípios da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim, portanto, se, é condicional, se você realmente já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus. É lá onde Jesus está. Nós temos que viver com a nossa visão olhando para lá, para Ele, para a vida que Ele nos prometeu. Minha esperança de fé em Jesus é essa. Não é outra coisa aqui nesse mundo. Nesse mundo aqui, o que vem, eu peço só misericórdia a Deus e que me ajude. Mas a promessa de Deus é para eu viver nessa fé, esperança, nas coisas do alto. Amém? Confiando nele, que Ele pode tudo, mas andando e guardando, se alegrando na esperança da promessa que Ele nos fez. Essa promessa que eu tenho que guardar, que foi Deus que falou, não é nessas promessas que os homens falam, que os homens dizem que Deus está dizendo. Isso é tudo mentira. Nós temos que ficar firme com a nossa fé e esperança naquilo que Deus falou que está aqui. Não é no que os homens estão dizendo que é Deus que está falando. Amém? Então vamos lá, vamos ler a palavra, vamos ler a palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai e buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você precisa entender isso aqui. Versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, meu irmão. Aleluia, que palavra, que instrução, que orientação, que exortação maravilhosa para a nossa fé estar viva, ativa e a gente ser prudente, andando com alegria na esperança. Entendeu o que foi que você recebeu aqui da instrução? Entendeu não? Claro, eu não expliquei. Essa é a missão do pregador. Eu tenho que explicar o que eu leio para você na palavra. E eu tenho que explicar como a palavra declara. Não é ler e começar a criar um bocado de movimento sobrenatural, misticismo, e criar aquele cenário. Não, é aqui. Chamar sua atenção para a palavra. Paulo está trazendo uma orientação muito maravilhosa, divertindo os colossenses. Está convidando eles a uma orientação de advertência para que eles fossem prudentes. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos agora receber a aplicação da palavra para a nossa edificação. Paulo vai dizer assim para os irmãos na carta aos Colossenses capítulo 3. Portanto, condicional, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha, se você já está em Cristo, isso quer dizer que você foi ressuscitado. Ressuscitado é no sentido de ter o espírito justificado, restaurado, regenerado. Essa é a nova vida que Cristo nos oferece. É uma vida reconciliado com Deus, em paz com Deus, na comunhão com Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Se já foste ressuscitado com Cristo, então você só é ressuscitado com Cristo quando você se arrepende a Ele. Quando você se converte a Ele verdadeiramente, um arrependimento verdadeiro. Não é isso que o povo vive hoje aí. Não é isso que o povo vive hoje aglomerando locais. Ah, eu creio em Jesus, se converteu. Não é essa a convenção.
A convenção é o arrependimento. E arrependimento é a mudança de entendimento. É um comportamento interior transformado por Deus. É uma certeza no meu interior, da minha alma. E tem muita gente aí que muda as vestes, mas o entendimento é o mesmo. Não entende nada e não tem nenhuma compreensão do que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E nem tão pouco tem a alegria das coisas do céu. Por quê? Porque ainda não foi ressuscitado. Não foi restaurado. Não foi regenerado. Não teve uma nova vida com Cristo. Continua morto, afastado, perdido, em juízo. E Paulo vai dizer, se já é condicional. Por quê? Porque aqueles que não têm a esperança de Cristo, vive preso nas coisas desse mundo. Vive preso, ansioso, se preocupando, priorizando, gastando sua energia com as coisas deste mundo. Não prioriza as coisas do alto, porque eles não pensam nas coisas do alto. Por quê? Porque eles não têm essa esperança. Não é a igreja que dá essa esperança. Não é o pastor que dá essa esperança. Não é a minha vida religiosa que dá essa esperança. É Jesus. É o Espírito Santo. Quando eu me converto a Cristo, que Ele habita em mim, me dando essa convicção de comunhão, de paz, de esperança, de promessa de Deus. Deu para entender? E Paulo está dizendo, olha, se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Não é nas coisas deste mundo. Porque, observa uma coisa aqui, o evangelho que se prega hoje neste mundo, que é um outro evangelho, um evangelho anátema, que não é o de Cristo, onde esse evangelho leva as pessoas a ficarem ansiosas, a estar buscando, a estar se consagrando, a estar participando de ritual, de movimento, de cerimonial, de culto, de promessa, de pacto, de voto, de campanha, para buscar as coisas desta vida. Essas pessoas vivem uma vida religiosa nos sacrifícios, nas devoções, para as coisas desta vida. E Paulo vai dizer aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 18, que tais que pregam assim são inimigos da cruz de Cristo. O Deus dele é o ventre. Só pensam nas coisas da terra e não nas coisas de Cristo. E Paulo vai advertir os irmãos em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, irmãos, pensai nas coisas de cima, porque a nossa vida está escondida com Cristo. A nossa cidade está no céu, de onde esperamos Cristo, nosso Salvador, que quando Ele vier, Ele transformará o nosso corpo abatido para um corpo glorioso, pelo seu eficaz poder. Paulo vai advertir isso aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Dá uma lidinha aí, meu irmão, para tu aprender Bíblia. Tu estás sendo aqui formado, instruído, orientado, esclarecido com a palavra. Paulo vai dizer isso, esses são inimigos. Esse evangelho que leva o povo a encher locais, igrejas, para viver, buscar suas bênçãos, suas vitórias, prosperidade, fazer campanha disso, campanha daquilo, buscar, fazer pacto, voto, sacrifício, oferecer holocausto, viver devoção, consagração, para alcançar as coisas deste mundo. Esses que pregam tais são inimigos da cruz de Cristo, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi feito para oferecer isso a ninguém. Nós temos que buscar a Cristo dentro da prioridade da promessa que Ele nos fez, do chamado que Ele nos dá, para receber aquilo que Ele garantiu para nós na cruz do Calvário, o perdão de Deus, a justificação, a comunhão, a reconciliação, a salvação, para nos livrar do juízo, da ira, do castigo eterno, da condenação eterna. É nessa visão, é com esse coração grato que eu tenho que estar vivendo a minha fé em Cristo, sendo grato a Deus pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Agora, quando as pessoas pregam esse evangelho maldito da terra, que leva as pessoas a buscar as coisas deste mundo, aí a minha vida com Deus, ela despreza as coisas do alto, ela despreza o sacrifício de Cristo, que foi feito por mim, por você. Não foi para você ter bênção, vitória, prosperidade nas coisas deste mundo. Jesus foi o sacrifício de Deus, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. Não foi para eu estar vivendo dentro de igreja, buscando viver culto de campanha de vitória, de chave, viver pacto, viver voto, para alcançar minhas bênçãos, minhas vitórias desta vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos garantir as bênçãos eternas, espirituais, para nos garantir a vinda, a ida a Deus, o aceitamento de Deus para conosco, a paz com Deus, a reconciliação com Deus, para com isso
nós temos o direito de, quando deste mundo partir, ter a promessa e a certeza de não ir a juízo, condenação eterna, mas de ir para a salvação, vida eterna. Deu para entender? Então Paulo vai dizer que os que pregam esse evangelho das coisas da terra são inimigos da cruz de Cristo. Logo, o que é que a gente vê hoje? Na maioria das igrejas, é o povo recebendo chamado para os cultos comerciais de bênção, de vitória, de prosperidade, para você receber sua bênção, sua vitória, para Deus lhe dar isso, lhe dar aquilo, só nas coisas deste mundo. O povo está vivendo nesse evangelho anátema. E Paulo vai dizer, esse povo não tem a esperança das coisas do alto, porque até agora eles não nasceram para Deus. Eles não ressuscitaram com Cristo. Eles permanecem mortos no pecado. Porque Paulo vai dizer aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. A minha vida por fé em Cristo, a minha vida por devoção a Cristo, a minha vida por consagração a Cristo, a minha vida em perseverar, em manter-se firme na fé, na caminhada, na palavra, na direção de Cristo, é para isso. Não é para as coisas dessa terra. Não, tem que estar em Jesus para eu poder alcançar isso, para eu poder alcançar aquilo. Não é aqui. Não é alcançar as coisas da terra. As coisas da terra são bênçãos naturais. Todos alcançam, não precisa ser crente, não precisa estar em igreja, não precisa fazer sacrifício, não precisa ir para campanha, não precisa ir para pacto, para voto. Isso, quem vive isso é mais ignorante do que os incrédulos. Porque os incrédulos sabem que não é através disso que Deus abençoa ele diz, e ele diz certo. Deus já tem me abençoado, tem mesmo. Não precisa fazer uma campanha, não precisa ir para fazer um pacto dentro de igreja, não precisa fazer uma campanha de chave, de prosperidade para ter vitória, não. As bênçãos deste mundo, Deus dá a todos, sem exceção de pessoa. É o que Jesus disse lá em Mateus. Se eu não me engano é 5, 43, 44 é 6. Jesus vai dizer que Deus é bom para com todos. O sol nasce para todos. A chuva é derramada para todos, bom ou ruim, justo ou injusto. O que é que Jesus está ensinando aqui? Que as coisas desta terra, irmão, Deus dá a todos. Não, você é crente, você só recebe se você for para a campanha. Isso é mentira, irmão. Só quem vive isso é quem é mais ignorante do que o ignorante. São pessoas que não têm conhecimento nenhum. Ficam presos dentro de ritual de igreja, dentro de movimento, dentro de misticismo, dentro de paganismo. Nem os pagãos vivem isso, irmão. É difícil você ver uma pessoa que vive dentro do sistema religioso católico viver isso. Eles têm lá suas promessas, fazem suas promessas, sobe ladeira com lata na cabeça, com pedra, faz isso, faz aquilo. Mas dentro das igrejas evangélicas, irmão, é uma banalização. É todo dia tem uma campanha, todo mês tem uma campanha. É mais banalizado do que dentro das religiões. Esse movimento vão dentro das igrejas evangélicas é pior do que o que pratica as religiões, que as religiões são mais prudentes. Não vive essa meninice, essa banalização. Então, as bênçãos naturais, não precisa você fazer uma campanha para alcançar. Não precisa você se consagrar. Não precisa você estar dentro de uma igreja. Não precisa você fazer um pacto, fazer um voto, viver dentro de 7 semanas dentro de igreja para alcançar isso. Deus dá a todos na terra saúde, livramento, condição para trabalhar, abre porta para todos. Irmão, Deus não é como os pastores ensinam aí, não. Não. Deus vai abrir a porta para você. Se você fizer a campanha, Deus abre a porta. Deus vai te dar a vitória, vai te dar a cura, vai te dar um trabalho se você vir para a igreja fazer uma campanha. Quem ensina isso são os pastores. Mentirosos, mercenários, cães gulosos. Deus não ensina isso a ninguém. Porque o modo de Deus abençoar a humanidade com essas bênçãos naturais não são esses. Não é esse critério. Tem gente que não é crente. Tem gente que é ateu, tem gente que é macumbeiro, tem gente que é assassino, tem gente que é ladrão, tem gente que é mafioso. E tem essas coisas muito mais do que muitos cristãos. Porque Deus não vai privar ninguém disso, irmão. Quem quiser prosperar, que prospere. Uns prosperam trabalhando, outros prosperam na falcatrua,
né? Enganando, todos vão prosperar, irmão. A recompensa final é essa que nós devemos se preocupar. É o que está guardado no final, para quem crê na palavra e para quem não crê. Para quem anda na palavra e para quem não anda. Para quem se submete à palavra e para quem não se submete. Enquanto não chegar ao fim, todos vão vivendo dando glória a Deus e aleluia. Todos vão dizendo que é cheio de Deus, cheio da bênção. Continua em maldição, sabe por quê? Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Mas aquele que pratica, ouve e pratica a palavra do Senhor. Então esse negócio de ir para a igreja fazer campanha para alcançar a bênção, a vitória, só vive isso quem não tem conhecimento, quem é mais ignorante do que o incrédulo. Isso é uma meninice, é um paganismo, é uma coisa besta que se faz em nome de Deus. Que Deus não está nem aí para isso. O povo está preso dentro das igrejas, vivendo isso, e isso leva o povo a cair da graça, a perder o alvo, a cair, a apostatar do caminho, vivendo o anátema. Que isso é um evangelho anátema. Quem prega isso, não importa quem é você, meu irmão. Você pode ser o pastor, o bacharel, o doutor, o apóstolo, o arcanjo, o anjo, o querubim, o serafim. Você pode dizer até que é Jesus. Se você está ensinando isso e pregando isso, você não é de Deus. Porque quem é de Deus não prega isso. Quem é de Deus não conduz ninguém a um outro alvo a não ser Jesus. Quem é de Deus não bota misticismo para o povo viver esse movimento místico. Quem é de Deus não ensina ninguém a viver paganismo. Quem é de Deus não engana ninguém com mentira. Quem é de Deus está firme na palavra. Quem é de Deus é quem está na palavra, na doutrina. A Bíblia diz isso, não sou eu não. É a Bíblia. Dá uma lidinha lá na segunda carta de João, no versículo 8 ao 11, porque não tem capítulo. João vai dizer: se alguém vem ter convosco que não traz a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, não receba. Quem prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Logo, não é de Deus. Não tem a Deus. Ah, mas o cara é o pastor, está pregando, mas não está na doutrina de Cristo. Ele não tem a Deus. Irmão, desperta, sai daí. Vamos lá. Então, Paulo está dizendo o seguinte: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Versículo 3, Paulo vai dizer: porque já estáis mortos. O mundo não vive mais para o mundo. Morreste para este mundo. Isso quer dizer que eu não devo mais viver buscando submeter-se à direção deste mundo. Quando fala da direção do mundo, irmão, aqui é o sistema. Não é que eu não vou viver mais aproveitando as coisas que é normal nesse mundo. Um lazer, uma diversão. Tem que me divertir, tem que trabalhar, tem que comer, tem que comprar. Eu tenho que viver isso. Quando a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo aqui é no sentido de sistema de vida pecaminoso que o mundo vive. Amém? Vamos lá. Então Paulo vai dizer: porque já estás mortos para o mundo, não vivendo mais, não sendo mais escravo e dependente da direção desse sistema, que só vive aqueles que não estão em Cristo. E Paulo vai dizer: porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, isso fala do que vamos viver, como vai ser, está lá com Deus, guardado esse grande momento, esta grande vida que vamos receber está com Deus, com Cristo em Deus. A nossa vida não está aqui em canto nenhum, está lá com Cristo. E nós vamos viver quando for para Ele, que Ele vinha buscar, para viver esta vida com Ele lá. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 4, para a gente fechar aqui esse assunto. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis com Ele em glória. Oh, glória, meu irmão. Oh, aleluia. Você tem essa convicção, você tem essa certeza, você está se alegrando com essa doutrina, com essa instrução, com essa demonstração que você está recebendo. Meu irmão, isso aqui é o que nós precisamos, nós, Igreja de Cristo. Nós precisamos disso e nós temos que correr rapidamente para buscar cada dia mais o alimento, para alimentar, fortalecermos na nossa vida com Deus, que é através da palavra. Devemos abandonar esses movimentos vãs, esses ventos de doutrina, esses ajuntamentos que não edificam, esses ajuntamentos que não traz nenhum entendimento. Nós devemos buscar, enquanto podemos, cada dia mais se alimentar, se fortalecer da palavra de Deus. Amém? Quando Cristo se manifestar, então nós se manifestaremos com Ele em glória.
Isso vai se dar quando ele vier. No arrebatamento que não se deu ainda. O diabo é tão sagaz. O diabo é tão astuto. O diabo ele trabalha de uma forma a deturpar, para colocar dúvida, incerteza na mente do cristão. Que ele coloca aí uma doutrina, pessoas para pregar, dizendo que o arrebatamento já veio, que Jesus já veio, que não tem mais juízo, que não tem pecado, que não tem mais ressurreição, que tudo já aconteceu. E só cai nessa quem não está em Cristo. Quem está nas trevas, quem não é prudente. Examina as escrituras, cuida de ti da doutrina. Fazendo isso te salvarás, amém, irmão? Então fica nessa esperança, que essa esperança é para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, glória a Deus, persevera até o fim. Se você não está em Cristo, convertei-vos e se arrependei-vos, para ser inserido no meio deste povo que vai receber esta promessa, ter essa esperança e viver aguardando ela enquanto aqui estiver, se alegrando nela, perseverando em oração e tendo paciência na tribulação. Amém? Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é esse: pregar, instruir, ensinar a verdade que liberta, a verdade do Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Amém? Fiquem na paz.